Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Hoje nós estaremos falando sobre um tema não muito comum relacionado à fé e trabalho. Será que é possível relacionar fé e trabalho? Será que, de alguma forma, aquilo que cremos transforma ou influencia o modo como trabalhamos? Será que a fé ela está relacionada tão somente à nossa vida privada, naquilo que diz respeito às nossas atividades eclesiásticas? É sobre esse e outros temas que nós estaremos meditando aqui nesse vídeo. O primeiro pensamento que nós precisamos desconstruir quando nós falamos sobre trabalho é aquele pensamento antigo entre o sagrado e o secular. É a dicotomia expressa. Então, existem ainda muitos, mesmo no nosso meio cristão, que entendem que aquilo que eles fazem no local de trabalho nada tem a ver com aquilo que eles creem, com a fé que eles professam. Mas esse entendimento é um entendimento equivocado. Todas as áreas da nossa vida, como cristãos, devem ser para a glória de Deus. Normalmente, quando nós falamos sobre trabalho, política, cultura ou arte, nós não tendemos a relacionar esses assuntos àquilo que nós cremos. Mas uma premissa importante que a fé reformada nos apresenta é que todas as áreas da nossa vida devem ser para a glória de Deus. Então, aquilo que eu faço no trabalho, o modo como eu me comporto no trabalho, a ética cristã no local de trabalho, ela está totalmente relacionada, diretamente relacionada à fé que eu professo. Um outro tipo de dicotomia é a dicotomia disfarçada, que é o entendimento de que sim, eu como cristão, eu devo glorificar a Deus no meu local de trabalho, então existe esse entendimento, porém, ali no local de trabalho, eu me deixo levar por comportamentos que vão contra a ética cristã. Eu ali no meu local de trabalho, apesar de eu ser um cristão professo, eu me envolvo com questões que não glorificam a Deus. E esse também é um tipo de dicotomia, mas não é uma dicotomia expressa, é uma dicotomia disfarçada. Então nós devemos nos blindar contra esses dois tipos de dicotomia, tanto a dicotomia expressa quanto a dicotomia disfarçada. Uma outra premissa importante que nós precisamos entender é que o trabalho não é fruto da queda. Nós podemos notar, logo ao iniciar a nossa leitura das Escrituras, em Gênesis, nós podemos observar Deus trabalhando. Logo em Gênesis 1, capítulo 2, nós observamos Deus ele trabalhando por meio da obra das suas mãos, através da criação. Então, antes da queda, Deus já estava trabalhando, e isso nos transmite um ensinamento muito importante. E também ali no livro de Gênesis, antes do registro da queda, que é Gênesis 3, nós podemos notar ali em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus entregando ao homem uma tarefa, dotando ao homem, entregando ao homem um trabalho. Gênesis 2, versículo 15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então havia trabalho no paraíso. O trabalho não é fruto da queda. Já ali no paraíso, no Éden, no jardim, Deus ele entregou ao homem um trabalho. Então esse entendimento de que o trabalho é fruto da queda é um entendimento equivocado. O fato é que a queda, que o pecado, ele influenciou o nosso trabalho, as nossas relações no local de trabalho, por exemplo. Talvez no nosso ambiente de trabalho seja uma das áreas onde nós podemos mais perceber os efeitos da queda. Isso é uma verdade que nós temos que lidar. Porém, nós não podemos confundir aquilo que são os efeitos da queda sobre o pecado e aquilo que é o trabalho. Melhor, irmãos, nós não podemos confundir aquilo que são os efeitos da queda sobre o trabalho e aquilo que é o trabalho em si como obra da criação de Deus. Existe uma diferença quanto a isso. O trabalho é algo bom. A queda, os efeitos da queda que por vezes nos colocam em relações difíceis no nosso ambiente de trabalho. Mas o fato é que ao olharmos para as Escrituras, ali em Gênesis, nós podemos ver o próprio Deus trabalhando e Deus dotando o homem, entregando ao homem uma tarefa para que ele estivesse ali desde
da sua criação exercendo o trabalho, de cultivar e guardar o jardim. E um outro ponto importante também que nós precisamos entender quando nós falamos sobre o trabalho é que todos os trabalhos dignificam o homem. Um entendimento que havia na Grécia Antiga, por exemplo, e que é um pensamento que ainda se faz presente nos nossos dias, era a ideia de que o, o, o trabalho relacionado ao pensamento, ao intelecto, à reflexão, é o tipo de trabalho que dignifica um homem. Então, aqueles trabalhos manuais, aqueles trabalhos mais braçais, eram trabalhos que, no olhar, numa cultura grega, era um olhar que não tinha valor, não tinha significado. Mas, volto a dizer, nós podemos observar ali em Gênesis, por exemplo, Deus ele trabalhando. Nós podemos também observar o Senhor Jesus, ele na sua encarnação, como o próprio Deus encarnado, ele também trabalhando como carpinteiro. Trabalhos manuais. Então, esse entendimento grego é um entendimento que contraria aquilo que as Escrituras nos apresentam. Um livro muito interessante sobre esse tema, sobre fé e trabalho, é o livro do Timothy Keller. Bom, Fé e Trabalho, de Timothy Keller. Como integrar a fé e o trabalho, nossa profissão a serviço de Deus, da editora Vida Nova. E tem uma citação aqui desse livro que eu separei para vocês, onde ele vai, é, vai refutar esse entendimento, né, da cultura grega naquilo que diz respeito ao trabalho digno, aquele trabalho que está relacionado tão somente aos filósofos ou à área do pensamento, não os trabalhos manuais. Né? Olha o que ele diz aqui na página 50. Em Gênesis, vemos Deus como jardineiro e no Novo Testamento como carpinteiro. Nenhum trabalho é um jarro pequeno demais para conter a imensa dignidade do trabalho dado por Deus. Trabalho braçal é trabalho de Deus tanto quanto a formulação de uma verdade teológica. Pensemos num trabalho supostamente humilhante de fazer faxina na casa. Se não limpar a casa ou não contratar alguém para fazê-lo, você acabará ficando doente e morrerá por causa dos germes, vírus, infecções que irão proliferar por todos os cantos. Deus criou o mundo físico para ser desenvolvido, cultivado e cuidado de inúmeras maneiras por intermédio do trabalho humano. Até o mais simples desses cuidados, porém, é importante. Sem todos eles, a vida humana não floresce. Então aqui Timothy Keller, ele nos mostra como nós podemos ver, através daquilo que são os atos de Deus, que todos os trabalhos, quer seja o trabalho de um carpinteiro, o trabalho de um jardineiro, o trabalho de um sapateiro, de um porteiro, todos os trabalhos dignificam o homem. Todos os trabalhos. Tá bom? Então, eu deixo inclusive esse livro como indicação para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais acerca desse assunto. Aqui Timothy Keller ele vai nos apresentar uma cosmovisão bíblica acerca do trabalho, como lidar com as dificuldades no local de trabalho, os efeitos da queda sobre o trabalho, o conceito de vocação, tá bom? Então é um assunto muito interessante. Então espero que esse vídeo tenha edificado vocês, que nós venhamos adotar uma cosmovisão bíblica acerca daquilo que é o trabalho, integrando a nossa fé ao modo como nós trabalhamos. Tudo para a glória de Deus.